Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal, onde a gente sempre conversa sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E hoje a gente está aqui num tema muito especial. A gente está falando de inclusão do TDAH na escola e hoje a gente vai abordar a questão dos direitos às adaptações, às flexibilizações, os direitos a ter o seu processo de aprendizagem garantido dentro da sala de aula, dentro da escola. Então, seja muito bem-vinda, você que está entrando aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre adaptação escolar e a gente vai abordar esse tema porque muitas vezes a adaptação escolar é vista como um privilégio, como uma vantagem ou como algo que vai facilitar o conteúdo para que a criança tenha algum tipo de vantagem e na verdade não é isso. A gente vai falar sobre esse tema hoje que é muito importante para você que é mãe de TDAH, tema muito importante porque a gente precisa entender o que é direito, o que não é direito de uma criança com TDAH no ambiente escolar. Você que é professora, pedagoga, também é importante que você saiba disso porque você vai estar ali com a mão na massa colocando em prática, planejando e colocando em prática todas essas adaptações. E também nós que somos psicólogas, psicopedagogas, nós trabalhamos na área clínica, também precisamos saber, porque nós vamos orientar as famílias, nós vamos também orientar as escolas nesse processo. Então a gente também precisa estar preparado para conseguir fazer uma boa orientação, para conseguir organizar esse processo da melhor forma possível. Então, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso Papo de Mãe TDAH, é o nosso encontro semanal, A gente está aqui toda quinta-feira conversando, no mês de agosto a gente vai se encontrar toda quinta-feira, 19h30, sempre trazendo um tema relacionado à inclusão do TDAH na escola, tá bom? Semana passada a gente já teve uma live aqui falando um pouco sobre inclusão e a gente trouxe o tema... falamos da questão do TDAH e a escola, onde a inclusão ainda falha. Essa live, gente, foi muito, muito boa. Então, eu sugiro que você consiga depois, com um tempinho, tire um tempinho para você assistir. A live está gravada aqui no meu Instagram, também está gravada no meu canal do YouTube. Então, eu sugiro que você assista, porque ela esclarece muitas coisas, traz ali alguns pontos que são importantes, que a gente ainda precisa avançar nesse processo de inclusão. Ela vai ficar gravada até final de agosto, então aproveita para assistir. Hoje a gente vai complementar trazendo esse tema, adaptação para alunos com TDAH não é privilégio, é um direito. E durante todo o mês de agosto a gente vai se encontrar às quintas-feiras para continuar falando sobre inclusão. Karina, adoro o seu conteúdo, compartilhando a live, obrigada mesmo pelo carinho. E assim, eu agradeço muito quando vocês compartilham a live, porque é uma oportunidade de mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, Eu sempre falo que a gente precisa criar uma corrente de informação de qualidade, informação que realmente vai trazer benefícios para as crianças com TDAH. Então, quanto mais mães estiverem presentes na live, quanto mais professoras, a gente está falando de inclusão durante todo o mês de agosto, então quanto mais professoras tiverem acesso a esse conhecimento, porque eu sei que é difícil muitas vezes no dia a dia o professor se capacitar, então se ele parar ali uma horinha, eu sei que a nossa live é longa, mas é um tempo também de dedicação, um tempo de investimento na formação também do professor, poder saber que de fato a gente tem aí de legislação e prática dentro da inclusão do TDAH. Então, se vocês puderem compartilhar, é muito importante, não só para o meu canal, que compartilhamento é bom, para o meu canal, mas principalmente para que a gente leve esse conhecimento para mais pessoas. Eu acho que para mim esse é o benefício principal, é a gente conseguir compartilhar conhecimento para o maior número de pessoas possível, sejam mães, sejam professoras, sejam profissionais que trabalham com crianças com TDAH. Ok, pessoal? Então, vamos começar, A gente
Hoje a gente está falando sobre adaptação de alunos com TDAH. A gente vai trazer isso na perspectiva do direito, e a gente vai trazer um pouco da legislação e tudo. Lembrando, gente, no final eu vou explicar um pouquinho melhor, mas lembrando que sábado agora, dia 9, eu vou dar uma palestra para pais e professores e profissionais da área de saúde que atendem crianças com TDAH sobre a elaboração do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, né? O PEI é um documento onde a gente registra todo o processo de adaptação da criança dentro da escola. Então, é importante que a gente saiba como elaborar esse PEI, o que não pode faltar nesse processo e que a gente também saiba o que funciona e o que não funciona para crianças com TDAH, o que a gente não pode deixar de colocar, e também a gente vai falar de coisas que geralmente a gente acha que é legal para crianças com TDAH e que não tem nenhuma evidência científica de que funciona. Então, vai ser uma palestra muito importante. Então, você que tem interesse, ainda não fez a sua inscrição, assim que terminar a live aqui, me manda um direct. Juliana, eu quero participar da palestra, que eu mando o link de inscrição para que você possa participar, tá bom? Mais pro finalzinho eu dou mais informações sobre a palestra, mas vamos embora começar, porque hoje a gente vai falar, né, sobre esse tema, e é um tema que gera muita polêmica, gera ainda muita resistência das escolas, né? Eu acompanho muitas mães de TDAH e infelizmente eu ainda vejo muitas escolas com um discurso de que a criança com TDAH não tem direito à inclusão, que a criança com TDAH ela não faz parte da inclusão, e a gente também já fez lives aqui, a gente também já falou que isso não é uma verdade. Sim, o TDAH não é público-alvo da educação especial, mas quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de um processo muito maior e que o TDAH tem direito sim à inclusão, porque a lei maior do nosso país, que é a Constituição, diz que toda criança tem direito à educação e educação de qualidade. Então, se toda criança tem direito à educação, ela tem direito a estar na escola aprendendo. E para que ela aprenda, ela tem que ter as suas necessidades específicas atendidas. E a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre legislações um pouco mais específicas, além da própria Constituição, que é uma lei, né, a lei principal do nosso país. Então, as escolas ainda têm muita resistência quando a gente fala de adaptação, quando a gente fala de flexibilização de currículo. E muitas vezes essas adaptações elas são tidas como se fosse um favor, né? Como se a escola estivesse fazendo um favor para a criança, quando na verdade não é um favor, é um direito. E a gente tem a Lei 14.254 de 2021 que reforça esse direito. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa lei daqui a pouco, mas trazendo essa introdução para vocês, né? Muita gente acredita que adaptar é facilitar para aquela criança. Então, eu vou pegar aquele conteúdo, eu vou pegar aquele currículo e vou deixar ele mais fácil para aquela criança. E, infelizmente, isso é o que muitas vezes acontece. E aí a gente tem um problema adicional, vamos dizer assim, um problema secundário, como reflexo dessa prática equivocada de inclusão, que são crianças que vão sendo aprovadas ano após ano, sem ter o mínimo de conhecimento necessário, e chegam muitas vezes lá na frente, né, no 6º ano, às vezes até terminando o ensino fundamental, entrando no ensino médio, sem ter conhecimentos básicos, né, sem conseguir saber ler direito, enfim, com vários déficits, várias lacunas de conhecimento. Por quê? Porque não se parou para ensinar a criança, simplesmente eliminou conteúdos que eram considerados difíceis, né, para aquela criança, e foi tornando aquilo fácil e não promovendo o aprendizado e o desenvolvimento como é o que a gente espera que a escola faça, né? Então, inclusão, adaptação não é um favor, não é para a gente facilitar a vida da criança, não é para eliminar os desafios, mas é para a gente promover acessibilidade, para que a gente consiga promover acesso ao conhecimento.
Assim como uma pessoa, né, que é surda precisa da Libras para ter acesso ao conhecimento, e uma pessoa que não enxerga, que é cega, precisa do Braille, né, para ter acesso ao conhecimento. Um cadeirante precisa da cadeira de rodas para ter acesso, né, de locomoção ali para determinados lugares. A criança com TDAH também precisa de acomodações, também precisa de adaptações para que ela também tenha acesso ao conhecimento. E é isso que a gente precisa garantir. Mas vamos lá. Por que então é importante? Acho que a gente já até falou sobre isso, mas eu acho que vale reforçar, né? A importância da gente estar falando sobre isso e de vocês estarem divulgando essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e possam parar um pouco para refletir, né? Situações do dia a dia, né? Situações como a escola se negando a fazer as adaptações, com um discurso equivocado de que a criança com TDAH não tem direito à inclusão, crianças sendo chamadas de preguiçosas porque não terminam as suas atividades, porque não conseguem terminar as atividades, crianças se sentindo incapazes porque não dão conta de fazer coisas que as outras crianças conseguem fazer, as famílias estressadas, né? E aí entra aquela questão, né, da escola culpabilizar a família culpabilizar a escola. Então, todo esse cenário, um cenário extremamente caótico, né, onde a criança é o principal atingido, a criança é aquela que sofre mais, porque ela não está conseguindo aprender, porque ela não está conseguindo avançar, porque ela não está se sentindo aceita, incluída na escola. Todas essas situações, elas nos fazem pensar, ou pelo menos nos deveriam fazer com que a gente parasse para pensar o que está de errado, o que está acontecendo que não está funcionando, né? Se o que a escola está fazendo, se o que a família está fazendo não está funcionando, alguma coisa precisa ser mudada, né? E não adianta eu, escola, ficar culpabilizando a família, esperando que a família faça alguma coisa, assim como não adianta a família achar que a escola é culpada e que a escola tem que fazer alguma coisa. Todos nós temos responsabilidades, todos nós temos uma parcela de responsabilidade de ação dentro desse processo. A criança tem a dela, os profissionais, né, médicos, psicólogos, enfim, outros profissionais da saúde também têm as suas responsabilidades, a família tem a sua e a escola também tem a sua. Se cada um fizer a sua parte, a criança vai ser a beneficiada, né? E aí, quando a escola se recusa a adaptar, quando a escola se recusa a trazer ali, né, flexibilizações para esse processo, ela está negando à criança o direito à aprendizagem. Porque ainda que essa criança não tenha problemas de aprendizagem, ainda que ela não tenha dificuldade para aprender, né, que ela consiga aprender do ponto de vista cognitivo, se ela tem questões sociais ou comportamentais dentro da escola, isso também pode acabar atrapalhando o processo de aprendizagem dela, né? E outra, ainda que ela esteja aprendendo, será que ela está desenvolvendo todo o seu potencial? Porque é muito comum crianças com TDAH terem uma performance, né, um rendimento muito menor do que aquele que ela poderia ter, do que ela tem potencial para ter. Então, isso também acontece. Então, é aquela criança que ela tem nota boa, ela, né, passa de ano, enfim, mas ela poderia ter um rendimento muito maior se ela tivesse apoio, se ela tivesse suporte do que ela apresenta, né? Então, quando a escola ela se recusa a fazer esse processo, né, ela também está negando o direito à aprendizagem dessa criança, que é garantida por lei, e a gente já vai falar algumas leis para vocês daqui a pouquinho, né, onde que está ali garantido que a criança com TDAH é sim aluno da educação especial, não, desculpa,
da inclusão, tem direito à inclusão, tem direito às adaptações, né? E, consequentemente, ao PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que é o documento oficial onde a gente registra todo o processo de inclusão de uma criança, tá? Então, antes da gente entrar na legislação que mostra pra gente que a criança tem direito ou não tem direito à inclusão, né, e a todas essas adaptações, é importante que a gente faça uma diferença, tá? Dentro das adaptações, a gente tem 2 tipos de adaptações. A gente precisa entender isso porque quando a gente fala de TDAH, a gente vai oferecer, o que a gente deveria estar oferecendo para a criança é um tipo e que geralmente acontece é um outro tipo. E aí, por conta desse equívoco, muitas crianças elas ficam com defasagem de aprendizagem, né, e vão passando de um ano para outro sem muitas vezes aprender aquilo que deveria e que ela tem condições de aprender, tá? Mas antes de eu falar essa diferença, queria ouvir de vocês, quem está aqui na live, se vocês têm filho com TDAH, se a escola do filho de vocês faz algum tipo de adaptação. E se faz algum tipo de adaptação, cita uma para mim. Por exemplo, a escola do meu filho dá uma prova diferenciada, a escola do meu filho aprova em sala separada, ou a escola do meu filho tem mais tempo para fazer a prova, enfim. Se seu filho tem adaptação na escola, coloca para mim aqui nos comentários, por favor, e qual adaptação a escola, não precisa citar todas não, um exemplo de adaptação que a escola costuma fazer para o seu filho. E se não faz também, né, nenhuma, se puder colocar também, para a gente poder já ir conversando e eu entendendo um pouquinho dentro da realidade de vocês como que isso está acontecendo e se é que está acontecendo, né? Porque conheço muitas crianças que estão na escola e não é feito nenhum tipo de adaptação, tá? E isso não tem a ver com escola pública ou escola privada, tá? Isso não é só porque é escola pública, não. Eu acho que, assim, da minha experiência, que mais comum a escola particular não fazer adaptação do que a escola pública. Geralmente a escola pública, ela tem mais abertura, né, para fazer esse tipo de processo. Bem, vou esperar um pouquinho vocês colocarem aqui, ó. Filho com TDAH combinado, primeiro ano do fundamental. Então tá na alfabetização. Não tem PEI, mas a professora faz adaptação de acordo com o que vamos conversando das dificuldades que ele apresenta. Ok, Karina. É um ganho já, tá? Porque, querendo ou não, essa professora tá preocupada, né? Tá ali ouvindo também as suas necessidades e adaptando, né? De acordo com o que está sendo apresentado. Mas a gente precisa dar um passo além, né? Por quê? Porque quando você está ali conversando com a professora e trazendo uma dificuldade, ou a própria professora fala para você, né, uma dificuldade, e a partir disso ela vai fazer uma adaptação, essa adaptação ela não é planejada, ela é como se ela estivesse apagando um incêndio, entende? O PEI é um instrumento que nos dá a possibilidade de planejar a curto, médio e longo prazo o processo de inclusão dessa criança. Então, o PEI, ele nos ajuda a pensar de forma preventiva e também remediativa, porque algumas coisas já vão ter acontecido, todo o processo de inclusão dessa criança na escola. E não, quando o problema surge, aí eu faço uma adaptação aqui. Quando o problema surge, eu faço uma adaptação ali, né? Mas é claro que, como eu falei, é um processo e, graças a Deus, a professora do seu filho está caminhando nesse processo, né? Desejamos que ela avance ainda mais. Como você falou, né? A escola está bem colaborativa, né? Enfim, já passaram dificuldades em outros anos, mas a gente vai avançando, ok? A gente vai avançando. A gente vai falar de legislação já. Então, vamos lá. Dentro das adaptações, nós temos 2 tipos de adaptação. Nós temos as acomodações
e as modificações. São dois tipos: acomodação e modificação. O que seriam essas acomodações? Seria uma mudança não no que a criança vai aprender, mas no como ela vai aprender, que é o que deveria acontecer na maioria dos casos de crianças com TDAH. Então, a criança aprenderia a mesma coisa que as outras crianças, mas ela teria uma forma diferente de aprender. Então, o professor mudaria a sua didática, mudaria a sua forma de abordar o assunto, a sua forma de ensinar para a criança, adequando as características do TDAH. Mas o conteúdo que ela vai aprender é o mesmo da turma toda. Por quê? Por que a acomodação ela é mais indicada e ela deveria ser a mais comum, infelizmente não é, para crianças com TDAH? Porque crianças com TDAH, se ela não tem transtorno de aprendizagem, se ela não tem comorbidade, né, se ela não tem dislexia, descalculia, ela só tem TDAH, ela não tem dificuldade de aprendizagem. Ela não tem dificuldade para aprender. Ela só tem dificuldade para gerenciar o processo de aprendizagem. Então, ela precisa que o professor faça uma gestão desse processo. Ela precisa que o professor modifique a forma como ela vai ensinar a criança e não o que ela vai ensinar. O que ela vai ensinar se ela está dando, né, dentro da sala de aula, vamos dizer assim, um conteúdo, vamos lá, multiplicação. Se ela está dando multiplicação para a turma de um número ou de dois números, ela também vai dar o mesmo conteúdo para a criança que tem TDAH. Só que a forma como ela vai ensinar, a forma como ela vai... os recursos que ela vai utilizar para explicar esse conteúdo para a criança com TDAH vai ser diferente. Ela vai usar uma acomodação para que essa criança tenha acesso a esse conteúdo que é igual para a turma toda. Por quê? Porque, teoricamente, a criança com TDAH, ela aprende como todas as outras crianças. Agora, por que nem sempre a acomodação acontece? Porque nós temos dois problemas. Primeiro, o problema do professor só saber ensinar de um jeito. Então, se ele ensina de um jeito para toda a turma e toda a turma tem que aprender daquele jeito que ele está ensinando. E aí vira um problema, porque a criança com TDAH não consegue. Ele não modifica a forma como ele ensina. Ele espera que a criança aprenda da forma como ele está ensinando e não ele modificar a forma de ensinar para que a criança consiga aprender. E aí qual é a consequência disso? Crianças com TDAH ficam com defasagem de conteúdo. Então ela chega lá, vamos botar assim, tá? Terceiro ano que está aprendendo multiplicação, ou quarto ano que está aprendendo multiplicação de um número, e a criança ainda não sabe nem fazer a adição direito. Se ela ainda não sabe fazer a adição direito, não adianta eu ensinar a multiplicação de uma outra forma para ela. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ensinar para ela a adição. Então, enquanto a turma inteira está aprendendo multiplicação, o meu aluno com TDAH está aprendendo adição ainda. Por quê? Porque ele ficou com defasagem de conteúdo. Não é porque ele tem dificuldade de aprender. É porque não foi ensinado da forma adequada e aí ele ficou com uma defasagem de conteúdo. Quando a gente tem defasagem de conhecimento, de conteúdo, a gente vai ter que mudar o quê? A gente vai ter que mudar o conteúdo que ele vai aprender e não o como. E aí a gente vai ter que adequar o conteúdo à dificuldade da criança. Entenderam? Ó, meu filho está no quarto ano e as provas são diferenciadas dos outros demais alunos, porém ele reclama que faz com as provas são muito fáceis. Sandra, é exatamente o que eu estou falando para você. Que eu falei logo no início, na introdução. A adaptação não é tornar a prova fácil. Entendeu? Sabe aquela prova bobinha? Que até a criança com TDAH acha chata, acha boba, porque pessoas com TDAH gostam, claro que você não vai botar um conteúdo muito difícil para ele, óbvio, mas crianças com TDAH, pessoas com TDAH gostam de serem desafiadas, coisas que são muito bobas, muito fáceis, eles desistem, eles perdem o interesse. Então,
A adaptação não é tornar a prova mais fácil, é tornar a prova mais acessível para essa criança, ok? O problema é que muitas vezes os professores não sabem ensinar de uma forma diferente. Ensina sempre do mesmo jeito para todo mundo. As crianças que não conseguem aprender da forma como esse professor ensina, elas vão ficando para trás. E como elas vão ficando para trás, o conteúdo que ela deveria saber daquela série que ela tá, ela vai ficando para trás. O conteúdo vai avançando, então eu aprendo adição, depois eu aprendo adição, né, com reserva, né, que vai aquele soma e vai né? Depois eu vou aprendendo multiplicação. O conteúdo vai avançando e a criança com TDAH vai ficando para trás. Essa defasagem do que a criança sabe e do conteúdo que está sendo dado na sala de aula é que acaba obrigando o professor a fazer uma provinha mais fácil para ela. Porque se der a mesma prova, que dá para todo mundo, se ela não sabe nem adição direito, como que eu vou dar uma prova de multiplicação para o meu aluno com TDAH? Ele não vai conseguir fazer. Entende? Mas aí, por que isso acontece? Porque eu não mudo a minha forma de ensinar. E aí, cada vez mais, essa diferença vai ficando gritante. A ponto de, quando chega no Fundamental 2, a bomba explodir. Que enquanto tá até o 5º ano, né, os professores ainda conseguem fazer uma adaptação melhor, os alunos ainda estão ali, né, porque o conteúdo ainda é um pouco mais concreto, mas quando chega no Fundamental 2, que essa lacuna está muito grande, aí a bomba explode. Muitas crianças que não tinham notas ruins até o 5º ano, quando vai para o 6º ano em diante, tem uma queda no rendimento enorme, as notas começam a ficar muito baixas, e elas começam a ter reprovações. Então, essa defasagem justamente vem por quê? Porque não estão fazendo a adaptação correta. O que deveria ser lá atrás, né? Como a Karina falou, que o filho dela está no 1º ano. 1º ano é alfabetização. Desde esse processo, se não for ensinado, se a alfabetização não for feita da forma como a criança vai conseguir aprender, o que pode acontecer no final do ano? Tá todo mundo da turma alfabetizado e essa criança, ela pode estar até lendo, mas ela vai estar como se ela estivesse aqui, ó, um pouquinho abaixo. Ela pode estar muito abaixo, porque tem muitas crianças que terminam o 1º ano sem aprender a ler, mas ela pode estar um pouquinho abaixo. Essa defasagem talvez não seja tão perceptível. Aí ela vai para o 2º ano, com essa pouquinho. Chega no 2º ano, essa defasagem vai aumentando. No 3º vai aumentando. E cada vez mais aumentando. Por quê? Porque o professor não para fazer uma acomodação, para mudar a forma como vai ensinar, né? Então a gente vai mudar o como a criança aprende e não o que ela aprende. E a modificação seria o contrário, modificar o que a criança vai aprender, adequando ao nível de dificuldade ou ao nível de compreensão dessa criança, tá? Falta uma flexibilidade cognitiva da parte dos professores também. Sim, e sair da zona de conforto, né? Porque é você estudar, né? Dá trabalho, mas tem retorno também, né? Vamos lá. Então é isso. Então, a gente tem 2 tipos de adaptação. A acomodação e as acomodações e as modificações. Teoricamente, nós deveríamos oferecer muito mais acomodações para as crianças com TDAH, que são mudanças na forma de ensinar essa criança, né? No como essa criança aprende, mas na prática o que a gente acaba oferecendo é muito mais modificações, que é modificar o conteúdo, e essa criança acaba aprendendo coisas diferentes do que o restante da turma está aprendendo, muitas vezes pela defasagem de conteúdo, por conta dela não conseguir compreender e aprender da forma como está sendo ensinado, tá? E aí a gente tem todo esse problema que a gente vê da criança estar sempre atrás e cada vez essa lacuna aumenta mais. Então, a adaptação, gente, é garantir o acesso. Adaptar não é tornar mais fácil. Adaptar
é tornar mais acessível a aprendizagem dessa criança, tá? É remover barreiras que impedem a criança de aprender. É isso que é o processo de adaptação. O que eu preciso fazer para remover barreiras que estão impedindo o meu aluno com TDAH de aprender? E aí eu vou modificar aquilo que deve, vou, fazer ali as adaptações que precisam ser feitas, ok? Então, esse é o processo. Na palestra de sábado, eu vou explicar muito mais sobre essa questão dessa diferença, né? E como que a gente pode oferecer adaptações e modificações e adaptações, e dentro do que as evidências científicas, dentro do que as pesquisas científicas, né, do mundo todo vêm apontando que funciona e o que não funciona para TDAH, e também aquilo que ainda não se tem evidência, sabe? Aquilo que ainda nem foi pesquisado e a gente usa como se fosse a mina de ouro para TDAH, e na verdade não é. E quanto ao desatento sem foco? Então, Ângela, a desatenção é um ponto-chave do TDAH, né? Independente dele ser do tipo desatento ou não, ou do tipo combinado. E aí, a desatenção é uma barreira da aprendizagem, né? Como que a gente pode, enquanto escola, oferecer acomodações nesse ambiente para que essa criança possa ter essa dificuldade, né? Para que essa dificuldade não seja uma barreira, tá? De aprendizagem para ela, porque desatenção ela não vai deixar de ter, porque ela tem TDAH. Mas para que essa característica, né, não seja uma barreira para aprendizagem, tá? E aí, cada caso é um caso, porque a gente precisa estudar individualmente que desatenção é essa, em que situações, né? Porque desatenção não é igual em todas as crianças que têm TDAH. Cada criança tem um perfil de desatenção diferente. E a gente precisa entender cada perfil desse. Inclusive o PEI, ele é justamente o plano educacional individualizado, porque ele é individual, ele é específico para aquela criança, para a característica daquela criança, tá? Então, desatenção é algo muito genérico, muito amplo. A gente precisa ser muito específico quando a gente vai planejar intervenções para uma criança, tá bom? Isso é um outro erro também que acontece na elaboração de PEI, na elaboração de adaptações, é a gente pegar uma característica que é muito ampla, pegar uma estratégia genérica e achar que serve para qualquer criança com TDAH. Escola Municipal da minha filha, primeiro ano, tem o PEI, mas só no papel. Então, não tem, né? Então, não tem. Porque se o PEI realmente fosse bem elaborado, ele estaria sendo colocado em prática, porque ele facilitaria o processo, ele facilitaria o trabalho do professor, entendeu? Se ele não está sendo colocado em prática é porque ele é muito fora da realidade, ele não foi feito da forma adequada, tá? A própria professora coordenadora falou que não muda nada na sala de aula, só elaboram, mas não acontece nada. Então, perderam tempo, né? No mínimo, deve ter copiado igual para todo mundo. Então, não serve para nada. Por isso, gente, assim, nós temos que lutar para que a escola tenha o PEI, tá? Porque não dá para a gente ficar com adaptações feitas apagando incêndio, sem planejamento e sem o registro, porque o PEI, ele não é só o planejamento do que vai ser feito, ele também é o registro do monitoramento para a gente ver se aquilo que foi planejado está funcionando ou não, tá bom? Mas, enfim, gente, para aprofundar esse conhecimento aí todo, né, todas essas etapas, tudo que tem que conter no PEI, como que a gente faz o PEI se tornar eficiente, para que ele saia do papel, para que a gente consiga elaborar, para que a gente saia do papel, a gente vai falar sábado na palestra, tá bom? Então, se você quer participar, depois você me chama aqui no direct ou lá no WhatsApp, que eu mando o link de inscrição para você. E aí, nós temos leis no Brasil,
né? E aqui eu vou trazer para vocês mais uma vez a lei do TDAH, que eu acho que de todas as leis que a gente tem a própria Constituição brasileira, né, garantindo o direito à educação para as crianças. Mas eu quero trazer a lei do TDAH porque muitas escolas não conhecem essa lei ainda. Muitas escolas dizem que o TDAH não tem direito porque não tem nenhuma lei. E também porque a gente precisa, além de conhecer essa lei, a gente precisa entender o que essa lei traz pra gente, tá? Então, a lei do TDAH é a Lei 14.254 de 2021. Então, é uma lei super nova, né? Ela é do final de novembro de 2021, Lei 14.254, a lei do TDAH. E dentro dessa lei, ela é uma lei curtinha, tá? Acho que são 5 artigos só. Mas no 3º artigo, ela traz algo muito importante, né? Que fala sobre o direito de adaptações, direito à inclusão do TDAH. Eu vou ler aqui para vocês e depois a gente vai comentar, tá bom? Mas antes de eu ler aqui, escreve aqui para mim se você conhece a lei do TDAH, se você já ouviu falar ou se você não sabia que existia essa lei. Só para eu ter uma noção, né, de quem já conhece e de quem não conhece. Por favor. Quem já conhece a lei do TDAH ou já ouviu falar e quem não conhece, nunca ouviu falar, primeira vez está ouvindo. Deixa eu ver aqui. Alguém já ouviu falar nessa lei? Ou não? Porque como é uma lei nova, muitas pessoas ainda não conhecem, né? Ó, Maria Ângela não conhece, Luciane também não conhece, não sabia que tinha, não conhece a Sandra também. É isso aí. Muita gente não conhece. E não é só mãe, não. Professoras também não conhecem, algumas profissionais também não conhecem. Então, gente, é a Lei 14.254, tá? Ó, a Karina conhece, que bom. 14.254 de 2021, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Lei 14.254 de 2021. A lei do TDAH. Não só do TDAH, mas também dos transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia, tá? Então, vou ler aqui o artigo 3º, que é toda a lei é importante, mas esse artigo aqui é o que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Artigo 3º. Alunos, né, educandos, alunos com dislexia, TDAH ou transtornos de aprendizagem, ou outro transtorno de aprendizagem, que apresentam alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita ou instabilidade na atenção. A mãe até perguntou, nem a criança que tem desatenção, né? Então, alunos com TDAH que apresentam alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita ou instabilidade na atenção que repercutam na aprendizagem. Então, crianças que têm instabilidade na atenção que repercutam na aprendizagem, então afetam a aprendizagem, né? Devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade. Vou repetir. Devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade. Então, o que a escola precisa fazer? Identificar a dificuldade da criança e oferecer
o acompanhamento específico a essa dificuldade. Por isso que eu falei que não é genérico. Por quê? Porque tem que ser específico à dificuldade daquela criança. Então, a escola tem que assegurar esse acompanhamento específico. Se a criança tem uma dificuldade X, a escola deve oferecer um acompanhamento específico a essa dificuldade. Se ela tem uma dificuldade Y, a escola tem que oferecer um acompanhamento específico a essa dificuldade Y. Entende como o processo é individualizado? Devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade da forma mais precoce possível pelos seus educadores no âmbito da escola na qual estão matriculados. Então, devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade da forma mais precoce possível pelos seus educadores no âmbito da escola na qual estão matriculados. Então, gente, só esse artigo 3º aqui já garante o direito à adaptação dessas crianças, as acomodações e também as modificações que forem necessárias. E aí, o que é importante? A gente avaliar a criança para identificar qual é a sua dificuldade. Mas não pode ser genérico, gente. Ela tem dificuldade de atenção. Não pode ser assim. Quais são as suas dificuldades específicas? E a partir dessa avaliação, traçar um planejamento específico para essa criança. E tudo isso deve estar registrado no PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, o Plano de Ensino Individualizado, o Plano Educacional Individualizado. Ok? Entende por que o PEI ele acaba se tornando necessário? Apesar da lei do PEI não aparecer lá escrito TDAH, né? Quando a gente lê a lei 14.254 de 2021 do TDAH, ela acaba de forma subentendida dizendo que o PEI é importante. Por quê? Porque o PEI é o documento oficial que nós temos no Brasil, onde se registra todo esse processo de acompanhamento específico direcionado à dificuldade da criança, tá? Reforcei com a Secretaria de Educação do nosso município essa semana em reunião a importância do PEI para nós, família, e para a escola também. Parabéns, exatamente. A gente tem que cobrar, orientar muitas vezes, porque às vezes as pessoas nem sabem disso, infelizmente, né? Então, gente, a lei, ela diz com todas as letras que a criança com TDAH tem direito a adaptações, né? E não é uma escolha da escola. A escola que acha que tem que fazer ou acha que vai fazer. Não, é uma obrigação legal. Se a criança está apresentando dificuldade, a escola deve assegurar o acompanhamento específico dessa criança, dessa dificuldade, tá? A escola sempre fala que vai fazer e precisa da psicopedagoga. O professor, ele não sabe, né, fazer. Na verdade, não sabe mesmo, não. Deveria saber, mas não sabe, não. Muitas vezes não faz porque não sabe. E aí, Catarina, eu vou te reforçar aqui, né? A escola não sabe fazer, a professora não sabe fazer, né? Ou não tem tempo para fazer. Aí eu tenho duas questões. A lei do TDAH, no último artigo, fala que as escolas, seja ela pública ou privada, tá? Seja ela escola particular ou escola pública, deve oferecer para os professores formação continuada. Então, deve capacitar os professores para fazer isso. Então, tá na lei também. Então, se o professor não sabe fazer, a escola tem que capacitar o professor para aprender a fazer, tá? Tem que capacitar o professor para aprender a fazer. Então, não tem desculpa. Ela não tem escolha. É uma obrigação legal, tá? E uma outra coisa em relação ao tempo, eu sei que o professor ele é muito cobrado, ele tem muitas obrigações. Eu sei porque eu trabalho em escola, vai fazer 25 anos ano que vem que eu trabalho em escola, coordenando o trabalho dos professores, tá? Então eu sei
o peso e a luta também que é ser professor numa escola. Eu sei disso. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que existe uma lei federal que garante ao professor uma porcentagem da sua carga horária. Isso, gente, é qualquer professor. Não é só professor de escola pública. Todo professor, ele tem direito a uma porcentagem da sua carga horária para planejamento. Então, essa porcentagem que é destinada para planejamento deve ser usada, inclusive, para fazer o PEI. Além de outras milhões de coisas que o professor tem que fazer, né? Que, vou te falar, é uma sobrecarga grande, tá? Muito grande. Não é mole ser professor, não, tá? Porque vocês imaginam a dificuldade que é fazer um PEI. Quem vai estar comigo no sábado vai ver os desafios enormes que é elaborar um PEI. E você imagina você fazer isso numa sala que tem 30, onde 5 crianças são da inclusão. E você tem que fazer um planejamento específico para aquelas 5 crianças. Não só fazer, como aplicar. Não é fácil, gente. Não é fácil, tá? Mas a gente deve lutar para que esse direito seja garantido e para que esses professores tenham tempo, né, de planejamento para fazer, que eles tenham formação também, né, que a escola dê capacitação para que eles façam, né? Então, vamos lá. E a gente vai, então, agora pro final, né, caminhando pro final. Por que essas adaptações, então, elas são vistas como privilégio? Porque a gente já viu que, pela lei, o TDAH tem direito à inclusão. Não é uma escolha da escola, é uma obrigação legal. Mas por que ela ainda é vista como se fosse um privilégio, como se fosse um favor, né? Como se a escola tivesse opção de fazer ou não fazer, né? Primeiro, falta de formação, capacitação dos professores. Acho que esse é o principal, né? A gente precisa capacitar os professores, a gente precisa trazer esse conhecimento para os professores, né? Por isso que eu falo para vocês, compartilhem essa live durante todo o mês de agosto, toda quinta-feira, 19h30, a gente vai estar aqui falando sobre inclusão de TDAH na sala de aula. Então já convida o professor do seu filho, já convida a professora que você conhece. É uma forma deles terem acesso a esse conhecimento de forma gratuita aqui, né? Divulga que vai ter a palestra no sábado, né? A inscrição vai até sexta-feira, até amanhã. Dá tempo ainda de fazer a inscrição, tá bom? Então, para que mais professores tenham capacitação para poder fazer o PEI, tá? Uma outra questão é uma cultura também tradicional, né? Cultura escolar tradicional, onde se acha que todo mundo tem que aprender do mesmo jeito, no mesmo tempo. Então, é um professor falando para 30 e 30 cabeças diferentes têm que aprender da mesma forma, no mesmo tempo, do mesmo jeito. E isso não vai funcionar. A gente tem visto índices baixíssimos de aprendizagem, né? Tanto na leitura, na escrita, em cálculo, porque o Brasil ainda acha que é um professor para 30, um professor falando de um jeito, 30 crianças ouvindo e achando que todas vão aprender do mesmo jeito, no mesmo tempo, né? Enfim, isso não vai acontecer, em especial quando a gente fala de crianças que têm alguma necessidade especial, né? Como TDAH. Falta de apoio também da gestão da escola. Então, esse professor que trabalha sozinho, isolado, sem apoio na escola, sem apoio da coordenação, sem apoio, né, da direção, sem apoio do poder público, quando a gente fala de escola pública, né? Muita resistência também, resistência a tornar esse ensino mais individualizado, né? Eu sei que é um desafio fazer isso, mas também há uma resistência muito grande em relação a isso, porque se acredita que
a criança que tem que se adaptar à escola e não a escola que tem que oferecer, né, o ensino de acordo com a capacidade de aprendizagem dos alunos, né? E por último, que eu acho que é um problema também que a gente precisa resolver, que é a falta de regulamentação da lei do TDAH, da lei 14.254. Por quê? Porque a lei saiu, mas a lei ela não é específica, você vê que ela é genérica. E aí ela fala que tem que ter o acompanhamento específico da dificuldade da criança, mas ela não fala como isso vai acontecer. Ela não diz se esse acompanhamento inclui profissional de apoio, né, que são os monitores, os auxiliares. Ela não diz se esse acompanhamento inclui, por exemplo, mais tempo de prova, se inclui um ledor, se inclui fazer prova em sala separada. Ela não diz nada do como, ela só diz que o direito é esse. Como isso vai acontecer, a regulamentação dessa lei não está descrita, né? Se todo esse processo vai estar dentro do PEI, não vai estar no PEI, isso não está explícito na lei. E a gente precisa de uma regulamentação para que essa lei possa ser colocada em prática da melhor forma possível. Enquanto essa regulamentação não sai, a gente vai ter múltiplas interpretações da lei, cada um vai fazer de um jeito e, infelizmente, na grande maioria dos lugares, não é feito levando em conta as estratégias que têm mais evidência científica para TDAH, tá? Você que vai participar da palestra no sábado comigo, você vai ficar surpresa. Você que é profissional, então, você que é mãe também, vai ficar surpresa quando eu mostrar para vocês que 99% das estratégias que são recomendadas para criança com TDAH não tem evidência científica. Algumas têm evidência negativa, outras não tem nenhuma porque não foi pesquisado ainda, e a gente faz como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, assim, vocês na palestra vão ficar assim, Juliana, eu coloco sempre pedindo para um professor do meu filho fazer isso. Ai, Juliana, eu coloco eu sou psicopedagoga, eu sempre boto no meu relatório para a escola fazer isso pro meu paciente. Eu também fazia isso, gente, até que eu aprendi. Até que eu fui buscar conhecimento e aprendi, né? Coisas que funcionam e coisas que não funcionam. E coisas que a gente vai ter que experimentar, porque não tem nada que diga se funciona ou se não funciona. Tá bom? Então, a adaptação é garantir acesso, acessibilidade, né? E negar a adaptação, negar a inclusão da criança com TDAH, negar, né, que essa criança precisa de um atendimento específico, é perpetuar dificuldades. É negar o direito dessa criança a aprender, ok? E, infelizmente, muitas crianças estão com seu direito de aprender sendo negado diariamente dentro das salas de aula, tá? E aí, para mudar essa realidade, nós temos que fomentar a capacitação desses professores. É claro que não é só isso, tem muitas coisas de estrutura, de escola, muitas coisas que estão para além do professor, né? A gente sabe disso, mas quando a gente fala da sala de aula mesmo, né, do que o professor pode fazer ali dentro da sala de aula, a gente precisa investir em capacitação para que esse professor consiga elaborar um PEI que vai sair do papel. Porque, como a colega colocou aqui, né? Deixa eu ver quem foi. Que a escola fez um PEI, acho que foi Luciane, né? Que a escola fez um PEI, mas que o PEI não é colocado em prática. Então, perdeu tempo fazendo esse PEI, né? Então, para que esse PEI seja elaborado de forma eficiente e que consiga, né, ser colocado em prática para que traga resultado, a gente precisa investir em capacitação. Por isso, eu estarei aqui toda quinta-feira do mês de agosto falando sobre inclusão do TDAH na sala de aula. Quinta-feira, 19h30, de forma gratuita para vocês. E no sábado agora, dia 9 horas da manhã, eu vou dar uma palestra
sobre como elaborar um PEI eficiente para alunos com TDAH. O que a gente vai aprender nessa palestra? O que a gente vai conversar nessa palestra? A gente vai entender o que é o PEI, né? Quais são as legislações que garantem o PEI. A gente vai falar sobre as diretrizes que a gente não pode deixar de seguir na hora de elaborar um PEI, as etapas de elaboração, e no final a gente vai ter um momento onde eu vou trazer as principais estratégias que são utilizadas para inclusão do TDAH, de adaptação para TDAH. A gente vai dizer o que funciona, o que não funciona, o que a gente precisa ainda avançar em estudos, né? E a gente vai falar um pouco sobre essas questões, o que a gente precisa ficar atento na hora de fazer essas propostas de adaptação para não atrapalhar a criança ao invés de ajudar, tá? E aí vai ser no sábado, 9 horas da manhã. Se você não pode estar presente ao vivo, não tem problema, você vai ter acesso à gravação para que você possa assistir depois e também o e-book com o material que eu vou usar na palestra, ok? E no dia 12, terça-feira que vem, a gente vai ter à noite uma aula Tira Dúvidas. Então, a palestra vou apresentar para vocês o conteúdo. No dia 12, vocês vão poder tirar dúvidas de situações relacionadas a PEI, do filho de vocês, dos alunos de vocês, do paciente de vocês. A gente vai conversar, tirar dúvidas no dia 12, 19h30, e essa aula Tira Dúvidas também vai ficar gravada para vocês terem acesso, poderem assistir e tudo mais, tá bom? Estão perguntando se vai ter certificado da palestra. Sim, vai ter certificado. Quem fez a inscrição vai ter certificado, sim, tá bom? Os certificados são de 5 horas, tá? Porque são 3 horas, em torno, né, de 3 horas no sábado e mais 2 horas na terça-feira. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, na quinta-feira, a gente está aqui de volta, mas eu espero encontrar vocês no sábado. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, é só você me mandar um direct quando a gente terminar aqui, ou lá no meu WhatsApp também me chamar, que eu mando para vocês a inscrição. O valor tá super acessível, um valor simbólico mesmo, só para que todos possam ter acesso, né, e possam participar. E aproveita e convide uma professora para estar junto com a gente, que eu acho que vai ser muito importante, né? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Muito obrigada pela presença de todas e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!